Senhoras e senhores, daremos início agora ao painel Tendências para o Mercado de Colchões, por meio do qual especialistas do setor apresentarão cada um a sua leitura sobre o cenário atual e as perspectivas de mercado do seu segmento. Para receber os painelistas e acompanhá-los durante as apresentações, nós convidamos aqui o vice-presidente da região Sudeste, o senhor João Flávio Nogueira Andrade, da Líder Colchões. Cada painelista terá 10 minutos para sua explanação. Nós informamos que o painel foi aberto a todos os nossos fornecedores associados e, diante dessa premissa, nós convidamos aqui os especialistas representantes dos seguintes fornecedores associados que aceitaram o convite para participar do painel a tomarem os seus lugares. Informamos também que a ordem de apresentação foi definida através de sorteio. Convidamos o nosso primeiro convidado da Leggett, o senhor Gustavo Goulart Lemos, presidente da Leggett América do Sul. Ele é engenheiro mecânico e pós-graduado pela Unicamp, possui MBA pela FGV e conquistou vasta experiência ao longo dos seus 25 anos em multinacionais de grande porte na área industrial. Ele está na Leggett & Platt há 2 anos e meio. Convidamos o representante da Evonik, o senhor Adalto Guidoni, com MBA em Administração e Marketing pela FGV, atuou na área de vendas das empresas ICI, Shell Chemicals e atualmente é gerente de negócios da Comfort Insulation Sales and Marketing da Evonik Industries Brasil. Da Becker Disley, a senhora Charlene Vaz, Lead Designer, responsável por trazer e traduzir as tendências ao mercado da América do Sul para a indústria do colchão. Da Covestro, a senhora Renata Cardoso Frois, engenheira química formada pela Escola de Engenharia Mauá em 1994. Há 20 anos na Bayer Covestro, atualmente é responsável técnico-comercial pelo segmento de adesivos para aplicações em móveis, colchões, embalagens, construção e automotivo. Da Alutec, o senhor Alexandre França, formado em Publicidade e Propaganda com especialização em Administração de Marketing, com 27 anos de experiência em multinacional da construção civil e há 4 anos atuando no segmento de móveis como responsável pela área comercial, marketing e exportação da Alutec. Henkel, senhora Jéssica Fernandes, formada em Engenharia Química pela Universidade Padre Anchieta. Ela possui 5 anos de experiência em assistência técnica nas tecnologias de adesivos Hot Melt e adesivos aquosos na empresa Henkel. Atualmente é a responsável técnica dos segmentos de adesivos Furniture and Building Components and Paper Solutions. Dow, o senhor Vinícius Serves, gerente de desenvolvimento e assistência técnica de poliuretanos da América Latina, da Dow. Prosseguiremos com o mesmo procedimento das perguntas, sempre por escrito, tá bem? E nós convidamos então o vice-presidente da região Sudeste, o senhor João Flávio Nogueira Andrade, da Líder Colchões, para conduzir este painel. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês na Bicol. Dando sequência ao nosso painel de tendências, vamos receber agora os nossos parceiros, os nossos fornecedores, parceiros, e cada um terá 10 minutos para falar um pouco sobre tendências, como é o nosso tema da Bicol hoje, e começaremos agora, junto com a primeira apresentação, que será feita agora no nosso congresso. Começaremos agora pela empresa Leggett. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho então agora de futuro do mercado colchoeiro, né? Pode parecer um pouco de presunção, né, a gente falar
do futuro do mercado colchoeiro, acho que talvez tivesse melhor se a gente colocasse um ponto de interrogação, né? O que é o futuro do mercado colchoeiro? A gente diz que uma das grandes certezas da vida é que previsão de vendas vai estar sempre errada, né? E a gente fazer previsão de futuro vai mais ou menos por aí também. Tem uma frase célebre do Peter Drucker, né, que ele fala que a melhor maneira de você prever o futuro é construí-lo, né? E eu acho que nós, aqui, esse grupo, pode exercer uma influência muito grande na construção desse futuro, né? Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre algumas tendências que a gente está enxergando e como é que a gente vai se posicionar, né? Para a gente refletir, como é que a gente se posiciona diante dessas tendências, se é que essas tendências são as que todos entendem que é o que está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho também das tendências que estão acontecendo fora do Brasil, tá bom? Bom, agora... Como é que eu mudo aqui? Pode mudar? Tem um botão aí, ele te aciona aqui. Pra baixo ou pra cima, mas eu... Não tá indo? Não. Alguém pode ir? Eu faço. Ele passa pra você. Tá? Hã? Ele passa pra você. Ele passa? Tá bom. Tá, então agora vamos falar sobre as macro tendências, tá? Então, a gente elencou aqui 6 macro tendências. Tá. Então. Hã? Agora foi. Legal. Foi bom que deu tempo para vocês lerem, né? Então, ó, falando de futuro, a gente pode, né? O Dr. Berardo mostrou que a gente pode falar de futuro, né? Não pode de passado, mas de futuro está tudo bem. Então, olha só, uma das macro tendências é o aumento da participação dos colchões de mola. A gente tem visto isso acontecendo e as razões pelas quais isso acontece, assim, poliol, TDI, eles aumentaram de preço. Você tem também uma exposição à variação cambial importante, né? E também tem o fato de que existe uma tendência de queda nos preços dos molejos, né? É uma coisa que a gente tem observado. Tem observado ao longo do tempo. O Rogério acha que não, mas é verdade. Bom, redução do uso da tecnologia Bonell, né? Então, essa é uma tecnologia que foi criada, inclusive, pela Leggett, né? Então, a Leggett deixou de produzir o Bonell mais rápido. Tá. Não pode citar o nome. Então, foi criada por uma empresa americana e agora essa empresa também parou de usar, enfim. E no mercado, no mundo, isso tem acontecido também, né? Uma mudança na direção do Pocket, né? Exatamente, sacado. Bom, falando da macro tendência 3, então a gente tem aí a horizontalização, ou seja, as fábricas serem montadoras ao invés de verticalização da produção do molejo. Isso é uma realidade nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Na Ásia não, Oceania. É uma tendência iniciando na América do Sul. Brasil ainda não, a gente não vê uma tendência clara ainda, mas na América do Sul a gente tem visto acontecer isso, tá? Um exemplo que a gente pode citar, né, é um acordo que foi feito há alguns anos, em 2014, entre um dos maiores fabricantes americanos, né? E a gente fechou um negócio com eles. E o que aconteceu? Hoje eles conseguem focar muito mais em desenvolvimento de novos colchões, fazer campanhas de marketing e não se preocupam mais em ter que produzir mola.
Então, isso aumentou, inclusive, a rentabilidade dessa empresa, da Sealy, tá? Nos Estados Unidos. Colchões compactados, também que são conhecidos como bed-in-box. O que está acontecendo nesse caso, né? Mercado crescente, Estados Unidos e Europa. Hoje, na Europa, está em torno de 10% da venda de colchão no formato bed-in-box, colchão compactado. Então, se você for ver que é uma tecnologia nova, é uma coisa que está acontecendo, está crescendo rápido. Eles estimam que em 4 anos isso se torne 20% na Europa. Nos Estados Unidos está em torno de 10% e na Austrália também está mais ou menos assim. Uma coisa interessante é que a China é um grande exportador de bed-in-box para os países desenvolvidos. Só que na China eles não consomem nada de bed-in-box, porque na China eles gostam de colchões firmes. Tá. Algumas limitações que esse tipo de produto tem é que você tem que ter uma espuma mais densa. Gustavo, só para te avisar, teremos mais 3 minutos. Mais 3 minutos, então, correr. Então, a espuma tem que ser mais densa, né? Para que não haja deformação. Funciona muito bem com mola ensacada também. E se você usar a borda de molas, melhor ainda. Nós estamos vendo também um movimento de aumento da participação de molejos ensacados, né? Então, na Europa isso já é uma realidade. Agora, na Ásia é interessante. Enquanto na Europa 80% é de molejo ensacado, na Ásia só 20% é de molejo ensacado. Por que isso? Porque o pessoal na Ásia gosta de colchão muito firme. Tá? E aí essa tendência ela tem acontecido. Aqui no Brasil existe uma tendência que está no início. E aqui no Brasil a gente tem uma característica de que o brasileiro gosta de colchão firme. Só que ele quer mola ensacada, né? Então, é interessante porque, assim, a gente consegue dar um produto que é mais firme e que tem individualidade, e ele tem um custo mais baixo, né? Então, as molas não ensacadas, elas podem atender essa demanda do mercado brasileiro, né? Só que o cliente pede a mola ensacada. Então, a gente vai ter que ver como é que a gente lida com essa equação, né? E, por fim, falando em transformação digital, né? Então, a gente está vendo cada vez mais sistemas digitais estabelecendo comportamentos diferentes. Então, a gente tem queria citar um exemplo aqui. Nós temos uma ferramenta digital que a gente agora está fazendo com que o cliente possa experimentar o produto e ver qual que é a tecnologia de molejo mais adequada para ele, né? Então, a gente está iniciando esse trabalho ligado à transformação digital. E a gente vai ter também, no futuro, como é que... a gente precisa entender como é que vai ser o comportamento da geração Z, dos millennials, como é que eles vão comprar as coisas. Como é que eles vão passar a comprar as coisas, né? Então, o comportamento de compra das novas gerações vai mudar, né? Então, fica para nós aqui também a gente tentar entender como é que essa nova geração vai querer comprar, quais vão ser os valores que elas vão ter. Tá bom? Era isso, então. Obrigado. Muito obrigado, senhor Gustavo. Nós agradecemos aí a presença. Muito obrigado. A Leggett pela palestra e pela painelista. E damos sequência agora com a empresa, com a Evonik. O senhor Adalto vai falar um pouco sobre o mercado e as tendências aí no seu segmento. Olá, pessoal. Para aqueles que eu não tive a grata oportunidade de cumprimentar, bom dia. Para a Evonik é sempre um prazer participar desses eventos. Eu tenho certeza que, de alguma forma, a Evonik tem contribuído para o bom sucesso do evento de vocês. Vamos lá. Esse trabalho ele foi
pensado, ele foi discutido exaustivamente com o nosso pessoal. Era uma necessidade que o mercado tinha em saber como que o consumidor final pensava nos seus produtos. Como vocês sabem, a Evonik participa e ela atua em mais de 16 segmentos no mundo. Um deles é óbvio, poliuretano, onde está inserido vocês, fabricantes. E aí nós fizemos um levantamento, contratamos uma empresa inglesa, o qual fez esse levantamento para nós, nos 4 cantos do mundo, e no Brasil, especialmente nas 5 regiões, macro-regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, eu acho que eu esqueci de alguma coisa, isso, exatamente. E aí, resultou desse estudo. Aqui é somente ilustrativo, só para a gente ver. Antigamente era cartinha colocada naquilo ali, aí depois agora passamos a receber mensagens via totalmente eletrônica, e por aí vai. E a acomodação, que hoje nós vemos muito aí, é a diminuição do espaço físico. Aquela foto lá em cima, onde tem colchões que você coloca ele numa posição, acondiciona ele na parede e fica um espaço bem pequeno. Isso reflete ao tamanho que nós temos hoje no nosso imóvel, né? Vamos lá, pode passar. Aí eu passo. O mundo dos colchões. Aqui nós procuramos ser o mais objetivo possível. Colocamos fizemos uma tradução, esse estudo está em inglês, fizemos uma tradução quase que original desse estudo que foi feito. Então tem algumas coisas que a gente preferiu não mudar, pode ser que tenha alguns detalhes. Os trabalhos foram feitos nos Estados Unidos, Alemanha, Turquia, Brasil, China e Índia, com mais de 800 pessoas. É importante mencionar também, pessoal, que esse trabalho não houve interferência local dos funcionários da Evonik, foi sem interferência. A gente não sabia que ia acontecer esse trabalho. No entanto, quando aconteceu, ficamos surpresos. Espera aí, mas ninguém me falou? É exatamente isso, para não ter interferência, porque se ficasse sabendo, a gente poderia tentar direcionar, olha, faça entrevista em São Paulo, faça entrevista no Rio de Janeiro, faça entrevista em qualquer capital. Então, quando a gente ficou sabendo, o estudo estava feito, então ele mostra a realidade do nosso mercado de colchões. Vamos lá, esse estudo ele é gigantesco, gente, de novo, eu não estou demorando muito, mas vou ser rápido com os próximos slides, é autoexplicativo. Ele tem uma série de perguntas, eu vou mostrar para vocês somente o resultado de 4, mas está ali todas as perguntas que foram feitas em loco, na atual pesquisa que foi feita. Onde você dorme, que tipo de colchão, como você descreve a dureza da espuma, e por aí vai. Qual a idade do seu colchão, e por aí vai. Tá? Você lembra quando gastou no seu colchão, a última vez que você comprou? Qual o motivo que você adquiriu o seu colchão? Se você quiser adquirir um colchão, quais as seguintes que você consideraria comprar, e por aí vai. Tá? Aqui está o primeiro slide. Espuma viscoelástica é mais popular nos Estados Unidos, HR na Alemanha, Brasil, China e Índia, espuma convencional. Ali o gráfico está explicativo ali em cima. Espuma convencional, os números maiores estão situados em países que estão em desenvolvimento. Essa foi o que a pesquisa buscou. Podemos ver que nos Estados Unidos, o que predomina é a espuma HR, a espuma visco, né? E por aí vai. E aqui embaixo tem uma série de outras pessoas que não conseguiram dizer exatamente qual era o seu tipo de colchão. 1/3 dos que responderam não sabem a existência de zonas de diferentes dureza. Tá? Isso é importante para nós. Eu tenho visto muitos comentários, muitos estudos, alguém fazendo algum levantamento que, olha, precisa ter várias zonas de dureza no colchão. Vocês devem saber disso muito melhor do que eu. Tem algumas pesquisas dizendo isso. Então, não sabe, é uma grande quantidade. A pergunta foi, você sabe? Não sei se o meu colchão é duro no meio, no topo, no meio, no fundo, não sei. Eles não sabem dizer. 3 zonas, são poucos, 5 zonas, por aí vai. Senhor Adal, temos mais 5 minutos. Obrigado. A maioria dos colchões tem entre 1 e 6 anos. Tá? Essa é
talvez é um dos itens onde vocês têm discutido bastante com relação à troca rápida, garantia e por aí vai. São todos os assuntos que engloba vocês aí. Ali podemos ver mais de um ano, né? Mais de 12 anos, muito pouco. É isso. Deitar no colchão é o modo mais comum de testá-lo. Na Índia também se testa em casa, foi o que disseram os entrevistados. Então, deitando é o método meio mais comum, sentando, e em casa se testa. No caso de se testar em casa, provavelmente a gente chegou à conclusão lá que são os países onde tem normas de devolução de colchões, provavelmente, que é o reflexo da Índia e da Alemanha. Você vai lá, testa o colchão, se não gostou, você devolve. São regras bastante específicas internas. Tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado, espero ter colaborado com vocês. Como sempre, o que precisarem, pode contar com a Ivone. Muito obrigado. Agradeço as palavras do senhor Adalto Guidoni e contribui sempre aí para um futuro do nosso estudo aí, da nossa instituição. Dando sequência aos nossos painelistas, continuaremos agora com a empresa Desli, com o senhor Lars Miller. Está no lugar dele que eu... Sim. Está bem representado aqui. É um prazer. Então, dando sequência com a Desli. Bom dia, olá a todos. Bom, eu estou no lugar do Lars. Aqui é uma rápida citação de uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Uma vez ela citou que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Como fabricantes de tecidos, além dos benefícios, nós acreditamos na beleza e no visual dos sonhos de cada um. E, para isso, nós estudamos duas vertentes para a produção dos tecidos, colaborando com o nosso cliente, produtor de colchão, otimizando o processo produtivo dele e também entendendo as necessidades do consumidor no ponto de venda para melhor atendê-los. A moda ela é estruturada por tendências e essas tendências elas vêm através de indicativos, como a WGSN, que ela é precursora e também o principal canal para a indústria criativa, antecipando até 5 anos as tendências dos setores da indústria criativa. As mídias sociais também são outros indicativos e, constantemente, nós estamos recebendo informações visuais, sejam das mídias visuais do Facebook, do Instagram, nas ruas, vendo as vitrines das lojas. A nossa próxima compra ela está conectada com a informação que nós temos no nosso subconsciente. Então, um colchão alinhado com tendências é um colchão que tem também um grande potencial de venda. O tecido, ele é a embalagem do produto, ele comunica o conteúdo, ele dá seguimento ao mercado, ele categoriza o produto no ponto de venda e ele também diz a que público que ele está sendo designado. Então, a moda ela é importante, sim. Ela proporciona combinações perfeitas entre tampo e borda. Também abre serviços especializados e oportunidades para a indústria, como a produção de capas. A moda ela indica que o produto no ponto de venda ele é atraído primeiramente pelo visual, depois pelo toque e também em terceiro pela sua funcionalidade. Então, a moda ela se vê na responsabilidade de entender a necessidade do consumidor no ponto de venda para estar desenvolvendo um produto atrativo e que proporcione benefícios
que estejam ligadas às necessidades e estilos de vida do consumidor, assim como benefícios climáticos, de suporte do corpo ideal, também de limpeza do produto, entre outros. Agora, falando um pouquinho de moda, o produto ele está se tornando um produto mais colorido cada vez mais. Bom, está se tornando um produto colorido porque a cor ela é super responsável por passar sensações a qualquer tipo de produto. E aqui, nesse ano, nós temos o Greenery, que é a cor do ano. Ele vem presente como detalhamentos do produto, às vezes não no seu total. Também temos o Rosa Quartz, que vem do ano passado, está passando por esse ano, vai continuar ainda um bom tempo. As cores pastéis são grandes responsáveis também por esse universo do sono. Falando dos metálicos, do fashion e o quanto eles podem agregar, as cores vibrantes como amarelos, verdes, azuis e a energia que eles passam em temas esportivos, como, por exemplo, os geométricos, dando um caráter mais estrutural e também interessante ao produto. As bordas com jacares decorativos, substituindo um pouquinho aquela imagem do suede e também como preocupação com o meio ambiente, porque o suede, ele na sua produção, ele é altamente poluente. Então, existe uma preocupação da indústria do tecido para isso. Os jacares com alto teor de viscose e o quanto eles agregam numa linha de luxo, por exemplo. Produtos cada vez mais direcionados para públicos específicos, públicos que necessitam de uma atenção especial. E aqui, falando um pouquinho de tecnologia, nós sabemos o quanto o smartphone ele faz parte do nosso dia a dia hoje, o quanto ele nos ajuda no nosso trabalho e o quanto ele contribui na saúde, até com alguns indicativos, né, e no nosso meio social. A indústria do tecido se vê na responsabilidade de fazer com que o tecido se transforme também no próximo smartphone. Então, aqui a tecnologia ela se preocupa em produzir produtos que proporcionem esses benefícios, sejam através de termorreguladores, fibras especiais, estruturas 3D que aumentam a circulação de ar, polímeros que respondem dinamicamente à diferença de temperatura, outros acabamentos, a higiene do colchão através de fibras naturais, acabamentos repelentes de mosquitos e comidas, também probióticos responsáveis por limpar o colchão, energizantes que vão equilibrar o nível estático do corpo humano para proporcionar um dia a dia mais vigorativo. Também tecnologias novas que carregam probióticos que produzem carotenoides e vão trabalhar na imunização do seu corpo, também tratando a pele durante a noite. Outros que provocam sensações também que sejam sensações visuais, sensações de toque de um tecido diferenciado e também de aromáticos que tenham benefícios que nós já conhecemos, como a camomila, que provoca o relaxamento, suporte de corpo, e o quanto é importante porque nós sabemos que o nosso corpo exerce pressões diferentes. Charlene, temos mais 2 minutos. Exatamente, ok. Vamos correr. O nosso corpo ele exerce pressões diferentes no colchão quando dormimos, então o tecido ele trabalha este favor. Temos os contribuintes com a indústria, o anti-chamas, o anti-formação de bolinhas para os colchões expostos nos showrooms, e também a preocupação com o mercado emergente, que é tecidos direcionados às vendas online dos colchões empacotados. E amanhã, no futuro, então, nós temos a preocupação de estarmos cada vez mais conectados com o consumidor e, juntamente com a indústria do colchão, com o produtor do colchão, informar o consumidor da importância deste. Muito obrigada. Obrigado, senhora Charlene, pela apresentação.
E dando continuidade ao nosso evento, convidaremos agora a Covestro, com a senhora Renata Cardoso, para falar um pouquinho sobre o nosso mercado e o seu player. Primeiramente, boa tarde. Acho que já passamos, não sei se já passamos do meio-dia ou não, mas bom dia ou boa tarde para todos. Para quem não me conhece, trabalho na Covestro. Pode passar, por favor. A Covestro é muito conhecida como fornecedor do setor, como fornecedor de TDI, poliol, copolímeros, diretamente para vocês. Mas eu trabalho na divisão de adesivos, e nós, nessa divisão de adesivos, eu forneço matéria-prima para a indústria de adesivos que vai fornecer o adesivo para colagem de colchão. E quando a Covestro está falando de adesivo, nós estamos falando da tecnologia base água, uma tecnologia sustentável para esse segmento. Aqui eu quis mostrar para vocês um pouco da tendência do mercado de colchão na Europa, como que está evoluindo a produção ano a ano de colchão no mercado europeu. O mercado europeu, em 2015, produziu mais de 56 milhões de unidades de colchão no ano. 56 bilhões. Milhões, eu falei milhões. E a gente vê que o látex e a espuma, o colchão de espuma, vem numa estabilidade, mas o colchão de mola é o que vem crescendo no mercado, assim como no Brasil é o colchão que vem crescendo em detrimento da espuma. E no Brasil, comparado no mesmo ano, nós produzimos 231 milhões, mais ou menos, de colchões. Aqui eu queria mostrar um pouco para vocês as tendências, o estudo que a Covestro fez lá na Europa, como tendência para o futuro de curto, médio e longo prazo. Então, eles avaliaram aspectos econômicos, social, tecnológico, ecológico e legal. Então, nesses 5 aspectos, eu vou falar um pouquinho dessas tendências. No aspecto econômico, a gente tem uma forte pressão de preços. Isso todas as empresas, a concorrência é muito forte, então é uma pressão para redução de custos. Então, as empresas estão focadas para buscar matérias-primas, tecnologias que levem a uma certa redução de custo. Social, nós temos uma crescente população, a vida é muito atribulada, o comércio online é muito... Então, a gente tem que pensar numa forma logística para transporte, por exemplo, de colchão, é uma logística mais complicada. Então, assim, ocupa muito espaço, o transporte é caro. Então, assim, é uma tendência a pensar em desenvolver como melhorar nesse aspecto. No aspecto legal, por exemplo, na Europa, nós temos que atender a regulamentação REACH. Tem regulamentações de VOC, de compostos orgânicos voláteis que são eliminados na natureza. Lá as restrições são muito grandes e é uma tendência que pode ser que um dia nós tenhamos as mesmas condições aqui no Brasil, aqui na nossa região. Por exemplo, na China, cada vez que você consome mais, você paga taxas maiores. Então, assim, preocupado com essa situação, a gente tem que pensar como desenvolver isso no futuro. Nos aspectos tecnológicos, a automação é uma recorrente, porque mão de obra a mão de obra na Europa é muito cara. Então, a automação é um requerimento que se pede no futuro. E, por exemplo, na automação, quando se fala em adesivos, a aplicação de hot melt automatizado ou então de adesivo base água. Hoje, uma tendência lá muito forte é a aplicação de adesivo base água por rolo. Isso já está sendo desenvolvido, já tem plantas trabalhando com essa tecnologia. Tem a otimização da quantidade aplicada, por exemplo, no adesivo, quanto menor é melhor, porque abaixa o custo, melhora a concorrência e reduz o desperdício. Também, reduzindo o desperdício, redução do overspray, quando se aplica o adesivo por pistola, você também está reduzindo o desperdício. E a cura rápida, porque hoje todo mundo quer produtividade. No aspecto ecológico, tem a sustentabilidade, o que fazer depois quando o colchão perdeu a vida útil dele, a reciclagem
E os ecolabels. Na Europa é muito comum toda empresa buscar um ecolabel para mostrar para o consumidor final que temos que os colchões produzidos lá são colchões que pensam na natureza, no meio ambiente e no país, no ambiente em que vivemos. Nesse ponto de ecolabel, por isso que eu quis ressaltar nesse ponto, porque é uma tendência muito forte. Na Europa, na União Europeia, nós temos um ecolabel. Na Alemanha, especificamente, só para a Alemanha tem outros. Existem mais de 400 ecolabels no mundo. Não estou dizendo que são 400 ecolabels só de colchões. São ecolabels para várias matérias, vários produtos, mas esses aqui que eu mostro são especificamente voltados para este produto colchões. E esses ecolabels são normas, são selos que são revistos, revisados periodicamente, de 3, 4, 5 anos. E eles são regulamentações, e atualmente as regulamentações para os colchões estão sendo mais rigorosas que as regulamentações para estofados. Por quê? Porque tem compostos perigosos que estão mais em contato com o nosso corpo. A gente, por exemplo, passa mais tempo deitado numa cama, num colchão, do que sentado num sofá. Então, é por isso, aqui tem um exemplo de tem até um link de uma ecolabel lá da Europa para vocês verem como que é aqui, como que é. Aqui a gente não tem uma ecolabel, mas hoje a gente tem uma normativa do Inmetro que está para entrar em vigor nos próximos meses. Eu acho que a previsão inicial era julho deste ano, onde que fala, tem uma normativa que fala especificamente do adesivo. Os itens 13 e 14 falam especificamente de adesivos para colagem de colchão, onde não se pode utilizar adesivos bases solventes aromáticos ou componentes tóxicos. Isso também já valia para colchões infantis. É aí que a Covestro tem a matéria-prima, tem tecnologia, e nós estamos juntos com os fabricantes de adesivos desenvolvendo melhores formulações, melhores aplicações e ensinando não só os fabricantes de adesivos, mas também fazendo um serviço de forward marketing. Para quem foi na Interzoom, nós estávamos lá no estande da Covestro também apresentando esses adesivos, essa matéria-prima. E assim, a tecnologia base água traz, depois do filme seco, traz uma colagem de colchão macia, flexível, que acompanha a espuma, o molejo do colchão, a flexibilidade do colchão, seca rapidamente, aplica-se menos, então tem certas vantagens perante as outras tecnologias. E o custo menor, não tem insalubridade, não tem periculosidade. Tivemos uma palestra sobre incêndios, riscos, seguro, custo de seguro. Nosso colega aqui da seguradora pode confirmar que quando se tem adesivo base água na sua planta, o custo de seguros reduz. Então, tem muitas vantagens quando se usa essa tecnologia. Renata, mais 3 minutos. Eu praticamente encerrei. Eu não preciso usar esses 3 minutos, mas se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, não pude falar do produto, estou à disposição. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. A Vicol agradece pelas palavras. E, dando continuidade, receberemos agora o senhor Alexandre, representando a Alutec. É um prazer tê-lo você, nosso painelista. Bom dia a todos. É um prazer para nós estarmos participando. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Participando desse encontro, especificamente desse painel sobre tendências. Como já foi apresentado, sou Alexandre França, sou gerente comercial da Alutec. Estou acompanhado da nossa diretora Ana Cláudia, que está lá no fundo. E eu quero apresentar para vocês um pouco sobre a Alutec. Para apresentar a Alutec de uma maneira rápida, nada melhor do que falarmos sobre a nossa missão. Há mais de 50 anos no mercado, com o objetivo de oferecer produtos inovadores, com design único, através de transparência, empoderamento, abertura e economia colaborativa, integrando pessoas, processos
e produtos. E assim, consolidando a nossa liderança no mercado. Essa é a Alutec. Bem, nós escolhemos como tema para falarmos as tendências do comportamento de consumo com ênfase em acessórios para cama box e colchões. E por que o comportamento de consumo? Aqui eu vou até parafrasear um ex-presidente, que seja ex eternamente, mas nunca na história do mundo o comportamento do consumidor mudou tanto e tão rápido como nos últimos anos. E nós estamos só no começo desse fenômeno. Portanto, nós gostaríamos de apresentar essas tendências para vocês. Como o tempo é reduzido, nós colocamos aqui as principais tendências, mas vocês receberam um material com o conteúdo completo, e para vocês poderem consultar e lerem, e junto com esse material, uma mensagem da Alutec para todos os participantes desse encontro, e nós esperamos que vocês semeiem essa mensagem, e certamente ela florescerá na vida de vocês. Então vamos à primeira tendência: consumo de baixa renda. 68% dos brasileiros pertencem à classe C, D e E, segundo o critério Brasil 2015 da ABEP. Estamos falando em 70% da população. Bem, essa nova classe média teve a sua renda aumentada em 50% em 10 anos. E certamente é a principal força de consumo do país, e ela está cada vez mais exigente. Houve um primeiro movimento em 2010 de uma ascensão de classes sociais, quando um grupo que não consumia veio para o consumo e as classes tiveram suas ascensões. Há uma expectativa, uma previsão aí de tendência para um segundo grande movimento nos próximos 10 anos, onde essa grande classe média deverá ter uma nova ascensão indo para a classe B. Então, essa classe hoje tem poder aquisitivo e está cada vez mais exigente. Então, qual é a tendência que nós identificamos? O mercado de conjugados deverá diminuir, abrindo espaço para produtos com maior valor agregado, com a inclusão de itens de diferenciação, como cantoneiras, respiros, camadas de conforto e etc. Ou seja, o produto mais básico deve perder força, abrindo espaço para um produto mais diferenciado, com maior valor agregado. Uma outra tendência que identificamos é a de autenticidade. Atualmente, o mercado oferece produtos e serviços iguais ou similares, uma tentativa de parecer com seus competidores: carros, celulares, franquias, camas, colchões, TVs, tudo muito parecido, tudo muito similar. Bem, a grande tendência para os próximos anos é que produtos únicos, entregues de maneira exemplar, voltarão com tudo. E o que pode ser um produto único, um produto autêntico? Pode ser uma cama box com a cama box PET, que esse inclusive é um mercado que está crescendo muito e está consumindo colchões e camas, o mercado PET. Pode ser um pé com uma cor exclusiva que combine perfeitamente com o tecido da cama. Então, são alguns exemplos de autenticidade. Bem, tendência para produtos mais autênticos e menos parecidos uns com os outros propõe a utilização de mais componentes e acessórios. Resulta na aplicação de itens como cantoneiras, conectores, travas de segurança, niveladores, respiros, puxadores, etc. Então pode ser pés com cores exclusivas, pode ser niveladores, ou até um conector de USB, por exemplo. Bem, outra tendência: consumo acima de 60 anos. Muita atenção também para essa tendência. Esse mercado está crescendo muito. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas o Jornal da Band, na quarta-feira, teve uma matéria exclusiva falando desse público. O que significa? A expectativa dos brasileiros passou de 62 anos em 1980 para 75 anos em 2014. Em 2020, a população acima de 60 anos será de 30 milhões, o equivalente a 10% da população do país. E até 2050, atingirá 30% da população total. O que isso significa? Essa estatística reflete na tendência por produtos com maior conforto, segurança e praticidade,
com a utilização de alças de apoio, proteções nos cantos da cama, como cantoneiras e massageadores, enfim, todos os atributos que possam melhorar, dar maior qualidade de vida a esse público. Esse público de 60 anos, eles respondem hoje já por 20% da economia, e é um público que tem dinheiro e tem tempo para gastar, e demandam por produtos específicos para esse mercado. Então, aqui alguns exemplos de alças de apoio, de massageadores e das cantoneiras para proteção e segurança do usuário. E, por fim, a tendência europeia. Nós sabemos que o mercado brasileiro não é igual ao mercado europeu, porém, temos que considerar que sofremos influência desse mercado, no mercado brasileiro, assim como sofremos influência do mercado americano também. O que nós identificamos? As maiores marcas de camas e colchões na Europa mantêm a utilização de acessórios como cantoneiras, respiros e alças, acompanhando a tendência de comportamento do consumidor na busca por diferenciação, por autenticidade, por praticidade, por segurança e conforto. Então, aqui alguns exemplos dos modelos das 3 maiores marcas da Europa, que utilizam os acessórios ainda como cantoneiras, respiros, alças, camadas de conforto, enfim, todos os atributos de diferenciação. Aqui estão os nossos contatos. Eu quero agradecer a oportunidade e nos colocamos à disposição para qualquer pergunta, qualquer colocação que queiram fazer. Muito obrigado a todos. Tenham um bom encontro. Agradecemos as palavras, senhor Alexandre, e falando um pouquinho mais de tendência, agora chamaremos a Henkel, com a presença da senhora Jéssica, que vai falar um pouquinho sobre as tendências aí no seu segmento. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a nossa participação neste evento. Meu nome é Jéssica e eu estou representando a empresa Henkel de adesivos industriais. Desculpa, gente. Vamos lá. Basicamente, qual a definição do adesivo? Ele é qualquer substância aplicada na superfície que seja capaz de unir 2 corpos através da adesão superficial e da coesão interna, que ofereça resistência à sua separação. Eu trouxe para vocês 3 tecnologias de adesivos para a gente fazer um comparativo de como essas tecnologias são aplicadas. Lembrando que maior quantidade de polímero, maior adesão e maior rentabilidade. O base solvente, ele é 60% solvente e ele tem 40% de sólidos, na qual teremos que aguardar essa evaporação para você ter a adesão final. Já o base água, ele traz 50% de água e 50% de polímero, que são os seus sólidos, que também vão gerar adesão. Também tem a necessidade de aguardar a sua evaporação. Somente o adesivo Hot Melt, ele é 100% sólido, 100% polímero. Então, hoje, o que você compra é o que você vai aplicar e você não tem perdas. Agora, eu vou abordar com vocês um comparativo entre 2 tecnologias, aproveitando um pouco a transição do adesivo base solvente. A tecnologia Hot Melt, comparando com a base solvente. Vou falar um pouco dos requisitos entre segurança, saúde ocupacional, equipamentos e como que fica a qualidade do produto final. Na segurança, o produto Hot Melt, ele não é inflamável e ele é sem classificação de risco. Por isso, podemos considerar um ponto positivo. Versus o base solvente, que ele é inflamável e ele é um produto nocivo à saúde, sendo necessário a utilização de equipamentos de proteções individuais. Voltado um pouco para o requisito de saúde ocupacional dos funcionários, nós temos novamente um requisito positivo para o lado do adesivo Hot Melt, pois ele é sem classificação de risco e, se comparado ao adesivo base solvente, que possui um odor forte por ele ser tóxico, ele é um produto de odor característico das suas matérias-primas, porém considerado com odor baixo. Em relação agora à parte de custo de equipamento,
Sabemos que o base solvente ele requer ali um sistema para aplicação. Já o hot melt, ele é um adesivo que deve ser aplicado a quente, então ele necessita de um fusor, né, um coleiro, o sistema de transporte e também de aplicação. E a necessidade da manutenção de equipamento, que aí é um ponto que temos que sempre averiguar com os fabricantes e os fornecedores de adesivos quais são as melhores formas para manter a maior durabilidade do seu equipamento. Agora, como requisito de produto final, temos, para o adesivo hot melt, um filme flexível com qualidade na colagem, sem odor no produto final e também sem aquele tempo que você leva para a evaporação do produto, que você tem que deixar ele, às vezes, até de lado, estocado, para poder manusear. O hot melt não. A partir do momento que ele é aplicado, ele resfria e já está pronto para o manuseio e para a troca de outras etapas do processo. O base solvente, ele é um produto que fica com um odor ruim até a finalização da sua evaporação. Pode provocar incêndio nas fábricas, que é hoje um item que a gente está conversando, e necessita de um maior tempo hábil para a movimentação daquele produto, porque você não pode movimentar sem ter aguardado a evaporação total daquele solvente. De um modo geral, o nosso comparativo, a gente vê como é positivo a transição para um adesivo hot melt. O único ponto que fica em destaque é o custo de equipamento. O que a gente recomenda é conversar com os fornecedores. A maioria dos fornecedores existem treinamentos para indicar qual a melhor temperatura de aplicação daquele adesivo, quais são os agentes de limpeza do coleiros hoje atuais no mercado, e dessa forma você consegue a maior durabilidade daquele equipamento. Falando agora, para finalizar, um pouco das tendências, coloquei aqui em destaque 2 tendências do mercado, sendo ela um adesivo hot melt, porém em base poliolefina, que é um adesivo de baixa densidade, se comparado à tecnologia convencional. Então, hoje, a gente consegue um adesivo com a mesma quantidade, porém com um volume maior, por conta da sua densidade. Ele também é um produto de baixa carbonização. Isso faz com que reduza, né, o custo de manutenção daquele equipamento. Ele é um produto de odor zero, Jéssica, temos mais 2 minutos. Ok. E ele gera um maior rendimento. Temos também o base água. Ele é basicamente um adesivo aquoso base borracha, que ele também tem baixo odor, boa resistência ao calor e é um produto não inflamável. Porém, um ponto a ser destacado é a secagem do produto. Ele vai variar de acordo com cada região que vai ser aplicado. No exterior, a gente vê esse produto como uma tendência, mas também as fábricas são climatizadas. Então, sempre levar em consideração a temperatura ambiente da sua fábrica e a umidade de acordo com cada estação do ano. Para mais informações, pode entrar em contato conosco. Eu agradeço. Agradecemos a palavra aí da senhora Jéssica. É um grande prazer tê-lo você aqui na Abicol e junto com todos os painelistas também. Dando continuidade, agora teremos a DAO com o senhor Vinícius, falando um pouquinho do nosso tema Tendências. Olá, bom dia a todos. Eu tenho 2 desafios, 10 minutos para falar e estar entre o almoço e vocês, ok? Então vamos lá, e o duro que eu vou falar de espuma, mas são 10 minutos, prometo. Primeiro, só para a gente falar um pouco mais do tema de conforto. Então, dentro da ciência do conforto, que é o que a gente vem trabalhando bastante, temos 3 pilares que a gente pode falar para o consumidor final. A gente tem sensação, a gente tem ergonomia e a gente tem o que a gente chama de microclima. Eu vou falar de tendência para microclima somente. No tempo que eu tenho é só o que dá para falar. E um pouco ainda, não vou falar o que está acontecendo, tem coisas que são realidades já no mercado, tem coisas que estão acontecendo, mas eu acho que aqui para o nosso mercado ainda tem coisa que é muito tendência, coisa que já está acontecendo lá fora, aqui ainda é tendência, ok? Então, se olhamos aqui um gráfico, onde a gente tem o tempo que eu deitei na cama e a temperatura do colchão, ou umidade, eu tenho aqui para espumas convencionais e principalmente espumas de baixa passagem de ar, ou seja, espumas que respiram pouco. Viscoelástica é reconhecidamente uma espuma que respira pouco, ok?
eu tenho aqui, eu começo a entrar numa zona de desconforto, ou seja, numa zona quente. Para a gente dormir bem, a gente precisa baixar uns 2 graus a temperatura relativa ao nosso corpo. Então, se estiver num ambiente muito quente, a gente não dorme bem. Se você fica numa espuma que começa a esquentar, você começa a revirar na cama e não dorme bem, não tem um sono aproveitado, ok? Então, o ideal é entrar nessa zona de conforto, uma zona de temperatura onde eu estou confortável e tenho um sono melhor. E aí a gente focou em três características de espuma, que é a parte de passagem de ar, ou seja, quanto a espuma respira, o gerenciamento de umidade e propriedades de frias, ou seja, espumas ou géis que dão propriedades de toque frio aos produtos. Isso aqui foi uma das maneiras de mostrar algumas tecnologias. Na verdade, eu vou passar mais rápido. Essa apresentação é uma apresentação que está mais longa. Não sei se... Colocada a apresentação correta, ok. Para se trabalhar em espumas com maior passagem de ar, na verdade, o que a gente faz é trabalhar na estrutura celular da espuma, ok? Tanto a Dow quanto outros fabricantes estão trabalhando em melhorar a estrutura celular para que tenha mais passagem de ar. Isso aqui é uma maneira que a gente fez uma medida para medir essa passagem de ar e como melhora com as tecnologias. Então aqui mostra um gráfico onde a gente tem essa medida de passagem de ar, que é uma medida padrão, que a gente usa aqui no Brasil, usa no mundo todo. Então a gente tem a espuma comprimida, eu tenho espuma sem compressão nenhuma, e eu tenho a espuma comprimida como se fossem 2 espumas, uma em cima da outra, e como se fossem 3 espumas, uma em cima da outra. A passagem de ar de um colchão, de uma espuma convencional, está aqui em torno de 2, 3, dependendo da espuma, ok? Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. As espumas viscoelásticas, especialmente TDI, que é bastante utilizado no mercado, principalmente para colchão, travesseiro nem tanto, mas para colchão é bastante utilizado, elas já começam com uma passagem de ar bem baixa. Quando eu comprimo essa espuma, ela vira uma bolacha, ok? Então não tenho passagem de ar, não tenho respirabilidade da espuma. Se eu vou para algumas outras tecnologias que existem no mercado, já hoje, eu já tenho uma melhoria da passagem de ar com a espuma comprimida. E a gente já está tendo no mercado espumas que eu tenho passagens de ar muito altas, desde o início, e com uma queda, quando eu faço a compressão, menor. Então, eu mantenho um nível bem alto de passagem de ar, então eu mantenho a respirabilidade da espuma, ok? E com isso eu consigo um pouco melhor o controle de temperatura. Aqui, falando um pouco de controle de umidade. Então, tem temperatura e tem umidade também. Uma amostra aqui de uma espuma viscoelástica convencional, uma gota de água, algumas tecnologias recentes, a espuma de alta resiliência, a espuma convencional. Ou seja, a espuma em geral ela não gosta muito de umidade, ela não permite uma passagem, mesmo que ela tenha uma passagem de ar alta, ela não tem uma facilidade de permeação de água. A gente chama isso de wicking em inglês, que seria uma capilaridade, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia não é a espuma estar absorvendo umidade ativamente. A ideia é que, utilizando duas marcas comerciais, para não ser injusto com nenhuma delas, a ideia é que a espuma seja como se fosse um dry fit ou um clima cool. Você, na verdade, não está impedindo que o teu corpo libere temperatura, libere umidade. Você não quer que a espuma seja uma barreira. Então, quanto mais a espuma absorve água rapidamente, ou umidade, mais fácil da gente resfriar, porque é essa maneira que nosso corpo resfria, com liberação de umidade, ok? Então, aqui tem um exemplo de submersão de espuma, quanto sobe de umidade, ou seja, a espuma está retirando umidade, e aqui mostra 6 milímetros, aqui mostra 2 milímetros. Aqui, só para exemplificar os vídeos, se eu colocar esse vídeo para rodar aqui, ele vai ser mais longo do que a minha fala, mas a ideia é nós temos 2 corpos quentes na mesma temperatura
e depois eu cubro esses dois corpos com uma espuma de alta passagem de ar. E o que a gente mostra é que esse corpo aqui começa a ter passagem de temperatura em velocidade mais rápida do que esse aqui. A espuma controle serve quase que como isolante. E aqui um exemplo de passagem de ar, ou seja, tem um ventilador aqui embaixo, quanto passa de ar, e numa espuma convencional, quanto passaria. Dentro das tecnologias de gel, né, que se vem falando muito de gel, acho que travesseiro vem explorando muito isso, pouco em colchão, em algumas áreas, mas eu acho que tem algumas tecnologias que a gente pode utilizar em colchão e deveria explorar um pouco mais. Só um resumo muito rápido do que aconteceu com o gel e quais as suas vantagens e desvantagens. A primeira tecnologia de gel que apareceu, que a gente chama de geração 1, é uma tecnologia que o gel é encapsulado, para fazer o gel se utiliza plastificantes, e aí você utiliza algum material que tem um CP que rouba um pouco de temperatura, mas o efeito frio do gel não é tão alto. Então a gente vê muito ainda no nosso mercado, principalmente muito gel importado entrando. Problema de plastificante, a gente nunca sabe que plastificante está sendo utilizado, então tem que ter um pouco de cuidado. Muitos plastificantes são irritantes e ainda se utiliza plastificante. Muito mais simples de processar, ou seja, com máquinas convencionais ou até com métodos manuais, você consegue fazer esse gel do tipo 1 aqui. O problema dele é que eu preciso do encapsulante, ou eu preciso de uma película, de algum polímero. A gente pode usar TPU, pode usar PVC, TPU é o mais recomendado pelo TOC, e a gente tem plastificante, que pode ser um problema. E pouco efeito de resfriamento. É mais um efeito psicológico do azul. Tá? Vinícius, temos mais 3 minutos. Ok. Gel segunda geração, já não temos plastificantes, o efeito frio do gel é muito maior. Então eu não tenho problema de irritação e o gel é realmente muito mais frio. Quando eu coloco a mão nele, eu sinto o gel frio, ele rouba muito mais calor. O problema é que eu sigo utilizando encapsulantes. Eu preciso da membrana, preciso da película de plástica para encapsular esse gel. Gel de geração 3, o gel já está dentro da espuma. Tá? E aqui não é pegar um gel de geração 1 ou 2 e colocar dentro da espuma. É um gel especial para se colocar dentro da espuma. Aqui eu acho que na área de colchão pode ser explorado bastante essa tecnologia, porque é respirável, alto resfriamento, alta passagem de ar, essa é a ideia. E dentro da geração 3, que a gente fala de alta respirabilidade do produto, a gente ainda tem gel mesmo, não é espuma, mas aplicado de uma maneira que eu ainda deixo a espuma respirar, ok? É um tipo de aplicação, ou seja, eu trabalho um pouco mais em processo do que em produto para que eu possa aplicar. O que a indústria precisa se preparar? Quando a gente fala de espuma de alta respirabilidade, a indústria está pronta para processar, ela precisa só do material. Quando a gente fala de gel, a gente tem que se preparar para esses dois tipos de gel, porque eu tenho que ter acesso aos filmes e eu tenho que ter acesso a uma máquina que processe gel, que não é nada rocket science, não é nada muito complicado, são máquinas de baixa pressão que processam gel. Quando eu vou para esse tipo de produto, eu não tenho problema nenhum, só tenho que controlar o processo para fazer espuma de maneira adequada, mas a indústria poderia utilizar hoje esse tipo de produto. E quando eu vou para esse tipo de produto, algum investimento em termos de equipamento para se aplicar, porque dependendo de como você aplica, você vai precisar de algum equipamento para manter essa respirabilidade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, estarei aqui. Obrigado. Agradecemos, Vinícius, pelas palavras, por somar no nosso quadro de painéis. E, em nome da Bicol, finalizo minhas palavras agradecendo a todos os painelistas pela sinergia junto à entidade, que cada dia vem crescendo, e agradeço pela participação de todos. E damos continuidade agora ao nosso evento. Obrigado, senhor João Flávio Nogueira, pela participação. Obrigado também a todos os fornecedores que participaram deste painel. Queiram, por gentileza, retornar aos seus lugares para darmos prosseguimento à nossa programação desta manhã.
isso, vamos fazer uma foto aqui com o presidente e todos os participantes do painel, registrando este momento numa fotografia, por gentileza.